Bom dia, hoje eu queria falar sobre política econômica. Assim, bem no geral, bem no atacado. Existe uma aparência no debate econômico e que também no debate político que a política econômica é neutra. O que eu quero dizer com isso? Que existiria uma política econômica ótima que, com a aplicação das suas ferramentas, dos seus instrumentos, essa política econômica ela beneficiaria a sociedade como um todo. Mas, na verdade, a política econômica ela não é neutra. Se existisse uma política econômica, uma receita de bolo gestada em laboratórios, em universidades, em seminários, não haveria necessidade de eleições, de disputas dentro da sociedade se organizar, os seus vários segmentos se organizarem e disputarem essa política econômica, qual é a mais adequada. E nós sabemos o seguinte: nenhum setor econômico, nenhum setor social vai dizer assim, nenhum segmento social vai dizer assim, esta política econômica beneficia apenas a mim. Ela vai dizer, essa política econômica ela beneficia a sociedade como um todo. Esta política econômica, ao atender os meus interesses, ela atenderá os interesses da sociedade em geral. Então, sempre essa disputa em torno essa disputa do debate econômico, essa disputa em torno de qual a melhor política econômica, ela é sempre uma disputa que vela, que esconde os reais interesses em torno de cada posição. Ou seja, não existe uma política econômica ótima, uma política econômica perfeita que atenderá a todos os segmentos sociais. Não é? E cada segmento social ele vai tentar mascarar os seus interesses em torno da defesa do interesse geral. Não é? O velho Marx chamava isso de ideologia. Não é? E mesmo com ferramentas matemáticas, com discurso racional, com modelos estatísticos, né? Tudo isso estará a serviço da ideologia, ou seja, a serviço do atendimento de interesses de classe e de segmentos de classe na sociedade. E aqui no Brasil, pelo menos desde os fins dos anos 90, 80, né, com o ápice no Plano Real e mesmo no período Lula e Dilma, a política econômica ela esteve capturada pelo mercado financeiro. Né? Se a gente for ver, com raras e honrosas exceções, de fins dos anos 80 para cá, os presidentes do Banco Central sempre foram sujeitos que vieram do mercado financeiro. Meirelles, Armínio Fraga, ou tipo Gustavo Franco, né, que atendia os interesses do mercado financeiro e a sair do Banco Central se tornaram eles mesmos operadores do mercado financeiro. Então toda a política econômica do Brasil ela gira em torno da manutenção dos ganhos do capital financeiro. Não vamos dizer assim, existe uma divisão entre capital financeiro e produtivo, claro que não, as fronteiras são muito tênues. Mas o setor produtivo ele tem sido prejudicado em função do atendimento dos interesses do mercado financeiro. O agronegócio tem se desenvolvido porque, ao final das contas, o agronegócio, ao conseguir manter grandes superávites comerciais, e interessa para o mercado financeiro que hajam reservas cambiais, é, que exista solvência externa do país, o agronegócio ele acabou, como um setor produtivo, ele acabou não sendo tão prejudicado, por exemplo, como o setor industrial. Não é? Que ao fazer política industrial você pode gerar ruído, gerar inflação, e isso, política industrial, se tornou um anátema por parte dos pensadores do mercado financeiro. E neste governo, a gente pode dizer, pelo menos desde o impeachment da Dilma, e agora neste governo mais ainda, essa situação de captura da política econômica, dos instrumentos de intervenção do Estado na economia, pelo mercado financeiro atingiu um grau de paroxismo. Não é? A partir do impeachment, o Banco Itaú conseguiu fazer o presidente do Banco Central, conseguiu fazer o ministro da Fazenda, o Meirelles era do Banco Boston, que hoje faz parte, né, pelo menos a operação brasileira do Banco Boston hoje faz parte do Banco Itaú. Né, o Meirelles, vamos dizer assim, uma espécie de funcionário indireto do Banco Itaú. O Ilan Goldfein saiu
do conselho do Itaú, sócio do Itaú, né, acionista do Itaú, ele sai do conselho do Itaú direto para a cadeira do Banco Central para fazer uma política cambial, monetária e bancária que beneficiasse o Itaú. E agora, essa política econômica que defendia, assim, vamos dizer assim, os grandes bancos, os bancões, né, o bastão foi passado para gestores de fundos, ou seja, para o pessoal do Paulo Guedes, do Roberto Campos Neto, do Pedro Guimarães e outros personagens, o Paulo Castelo Branco, que é o presidente da Petrobras, ou seja, vamos dizer, uma média finança que se situa na Avenida Faria Lima e na Rua Dias Ferreira, no Leblon do Rio de Janeiro, que só tem uma preocupação, que é monetizar, financeirizar todos os ativos da economia brasileira. Transformar em ativos financeiros toda a capacidade produtiva, os recursos naturais, a força de trabalho. Então hoje a política econômica do Brasil ela não está apenas a serviço do capital financeiro em geral, mas ela está a serviço de um certo setor do capital financeiro que vive de comissões, que vive de valorização e financiarização de ativos. Então, para a gente sair dessa armadilha, é necessário construir um novo governo, deslocar esse setor social mais estreito do que o capital financeiro em geral do domínio da política econômica brasileira. E isso só com o povo na rua e mexer nas questões de propriedade financeira e imobiliária no Brasil. Um grande abraço para todos.